Olá, bem-vindos de volta à aula de Sociologia. Eu sou o professor Ademir Matos e vou continuar hoje aqui trabalhando com vocês a temática da cidadania dentro da Sociologia. Vamos comigo ver o que a gente vai estudar? Aula 18.2, né? A gente aqui começa, faz uma revisão do que a gente estudou na aula 18.1 e segue para algumas atividades, certo? Então, nós temos 3 pensadores que são primordiais para poder entender a cidadania. Aqui a gente chama eles de teóricos, né? Porque nós estamos estudando a teoria deles, certo? Então, primeiro a gente tem, deixa eu colocar aqui na parte de Karl Marx, rapidinho. Então, nós temos primeiro Karl Marx, onde a gente estudou o quê? O trabalhador como membro de uma classe, que ele não se identificaria como cidadão, né, que ele seria somente uma representação burguesa do indivíduo, certo? Por quê? A ideia de democracia passaria pelo critério da igualdade social. Então, como a sociedade, para Karl Marx, né, e pelo tempo que ele vivia, era muito desigual, né, somente uma revolução social poderia tornar o processo de cidadania verdadeiro, né? Então, quais seriam as ideias de Karl Marx sobre a cidadania? Trabalho dentro do trabalho, né? A igualdade social, trabalho digno, né, para os direitos salvaguardados, a igualdade social, né? Direitos e deveres salvaguardados para todos, independente de ser trabalhador ou não, o que naquela época dele não era verdade, né? Nós tínhamos ali uma burguesia que tinha os meios de produção e diferente do tratamento que nós tínhamos com os trabalhadores, certo? Que estavam aqui sempre abaixo, né, desses burgueses. E as classes sociais eram o quê? Como eu coloquei aqui embaixo, elas eram antagônicas, elas eram diferentes ou opostas, tá? Os direitos de uns eram muito além do que de outros, né, que estavam ali trabalhando. É só fazer uma reflexão simples, né? Esses burgueses ou a burguesia, eles tinham os meios de produção, né? As máquinas, a empresa. Então, na cabeça deles, eles não precisavam desses aqui. Mas teoricamente precisa, e na prática também, porque a empresa não funciona sem trabalhadores. Né? E o trabalhador não recebe se ele não tiver emprego ou não trabalhar. Então é assim, um ciclo, né? Que não era visto dessa forma, e Karl Marx fazia uma crítica relacionada a isso, a salvaguardar o direito desses que estavam aqui. Tá? Deixa eu limpar, porque está muito sujo. A revolução social seria a única saída para a cidadania, né? Por quê? Porque as classes sociais ali eram diferentes, né? Existia uma oposição muito grande, né? Um tinha de mais, o outro tinha de menos. Mudou muita coisa hoje? De certa forma, não, tá? Mas isso é uma questão delicada, que cabe debate e tudo mais. Cada um vai ter que estudar e pesquisar para buscar. A gente está falando aqui a partir de estatística e teorias, tá bom? Nós temos aqui Emile Durkheim, né? E como é que seria a fala dele? O que ele pensa sobre a cidadania, né? Para ele, a ideia de cidadania está vinculada à questão da coesão social, né? Então, o seu papel como cidadão é cumprir as suas obrigações e desenvolver uma prática social que vise o quê? Uma maior integração possível, né, da sociedade. Eu citei na aula 18.1 que a Durkheim, né, ele colocava que a sociedade ela é vista, né, como um organismo vivo para ele, né? Então, existe um funcionamento, né, que faz com que busque um equilíbrio. Então, se eu tenho escola, saúde, transporte, o governo e tudo mais, se cada um desses, se não existe uma organização para que todos funcionem bem e algum desses órgãos param, os cidadãos vão sofrer, tá? Então aqui, o cidadão para ele seria o quê? Qual é a ideia? Seria cumprir as suas obrigações, né? Para o quê? Para uma maior integração, que é o que a gente viu no slide anterior. A maior integração possível. E, por fim, o terceiro, Thomas Humphrey Marshall, né? De acordo com ele, a questão da cidadania só começou a aparecer nos séculos 17 e 18 por meio da formulação dos chamados direitos civis, certo? Naquele momento ali, né, que ele estava vivendo, vamos ler aqui comigo, naquele momento procurando garantir a liberdade religiosa, a liberdade de pensamento, o direito de ir e vir,
o direito à propriedade, liberdade contratual, principalmente a de escolher o trabalho que você quer executar, e finalmente a justiça, né? Que devia o quê? Salvaguardar todos os direitos anteriores, né? Então, tudo que era direito da sociedade, da população, dos indivíduos, tinham que ter alguma salvaguarda, tinham que estar garantidos, né? Então, se ele coloca aqui é porque não estava antes. A gente teria que ver aqui o período social que ele vivia, né? Então, os direitos políticos estão relacionados com a formação do Estado democrático representativo, né? Que no Brasil também é assim, que a gente elege um representante para nos representar lá no, né, seja presidente, seja governador e assim por diante, e envolve o quê? Direitos eleitorais, né? A possibilidade do cidadão eleger o seu representante e também ele de ser eleito para cargos políticos. Se eu quero exercer um papel como político, eu tenho que ter esse direito, né? Aí existem alguns deveres para isso, eu tenho que estar em dia com isso, com aquilo, né? Tem todos os meus deveres. Eu também tenho que ter o direito de participar de associações políticas, como partidos, sindicatos, e o direito de protestar quando, né, eu não concordo, quando algo está errado, quando algo, né, está além daquilo que visa o bem de todos. E aqui, no século XX, também chegou a vez dos direitos sociais serem postos em prática, as pessoas passaram a ter direito à educação básica, né, assistência à saúde, programas habitacionais, transporte coletivo, sistema previdenciário, programas de lazer e acesso a um sistema judiciário, né, que pelo menos de qualidade. Por fim, em resumo, a cidadania para eles só é plena se dotada, né, de todos os 3 tipos de direitos, que são o quê? O direito civil, né, o direito político e os direitos sociais. E aí, a gente volta para a revisão, onde a gente vai falar da cidadania hoje, né, que seria o quê? O bem viver, né, na América Latina. Conceito ecologizado aqui caracteriza a relação dos humanos com a natureza, né? As constituições andinas do Buen Vivir no Equador e Vivir Bien na Bolívia, constitucionalismo andino, centrados no respeito às diferenças socioculturais das populações da América Latina e as relações com a Mãe Terra, né? E os direitos da natureza. Agora que a gente fez a revisão, nós vamos para algumas atividades, para fixar o que a gente estudou. Vamos resolver algumas questões comigo? Na questão 1, o cidadão é um indivíduo que tem consciência de seus direitos e deveres e participa ativamente de todas as questões da sociedade. Tudo que acontece no mundo acontece comigo, Herbert de Souza, Betinho. Segundo a definição acima, podemos afirmar que o cidadão é o indivíduo que se omite frente ao debate político. Alternativa B, cidadania é apenas restrito aos estudiosos e políticos. Alternativa C, o cidadão é aquele que vive em sociedade. Alternativa D, a cidadania compreende a necessidade de que as pessoas têm de participarem da vida política sempre visando o funcionamento da sociedade. Vou dar um tempinho para vocês marcarem a alternativa correta. E a alternativa correta é a alternativa D, né? A cidadania compreende a necessidade que as pessoas têm de participarem da vida política, sempre visando o funcionamento da sociedade. Na questão 2 do Enem de 2013, durante a realeza e nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas oralmente de uma geração para outra. A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios manipular a justiça conforme seus interesses. Em 451 a.C., porém, os plebeus conseguiram eleger uma comissão de 10 pessoas, os decênviros, para escrever as leis. 2 deles viajaram a Atenas, na Grécia, para estudar a legislação de Solon. A superação da tradição jurídica oral no mundo antigo, descrita no texto, esteve relacionada à alternativa A, adoção do sufrágio universal masculino. Alternativa B, extensão da cidadania aos homens livres. Alternativa C,
afirmação de instituições democráticas, né, e a alternativa D, desculpa, implantação de direitos sociais, e a alternativa E, tripartição dos poderes políticos. Eu vou dar um tempinho para vocês escolherem a alternativa correta. E a alternativa correta é a alternativa C, afirmação de instituições democráticas. Certo? Vamos para a próxima. Enem de 2010. A ética precisa ser compreendida como um empreendimento coletivo a ser constantemente retomado e rediscutido, porque é produto da relação interpessoal e social. A ética supõe ainda que cada grupo social se organize sentindo-se responsável por todos e que crie condições para o exercício de um pensar e agir autônomos. A relação entre ética e política é também uma questão de educação e luta pela soberania dos povos. É necessária uma ética renovada que se construa a partir da natureza dos valores sociais para organizar também uma nova prática política. Aqui nós temos, né, a referência do texto que foi adaptado lá na questão do Enem de 2010. Vamos para o resto do comando da questão. Século XX teve de repensar a ética para enfrentar novos problemas oriundos de diferentes crises sociais, conflitos ideológicos e contradições da realidade. Sobre esse enfoque e a partir do texto, a ética pode ser compreendida como alternativa A, instrumento de garantia da cidadania, porque através dela os cidadãos passam a pensar e agir de acordo com valores coletivos. Alternativa B, mecanismo de criação de direitos humanos, porque é da natureza do homem ser ético e virtuoso. Alternativa C, meio para resolver os conflitos sociais no cenário da globalização, pois, a partir do entendimento do que é efetivamente a ética, a política internacional se realiza. Alternativa D, parâmetro para assegurar o exercício político primando pelos interesses e a ação privada dos cidadãos. E, por último, a alternativa E, aceitação de valores universais implícitos numa sociedade que busca dimensionar sua vinculação a outras sociedades. Vou dar um tempinho para vocês relerem, marcarem a alternativa correta. E a alternativa correta é a alternativa A, instrumento de garantia da cidadania, porque através dela os cidadãos passam a pensar e agir de acordo com os valores coletivos. Aqui, eu vou aproveitar que a gente fala de ética para falar que quando vocês tiverem dúvidas sobre ética, lembrem de Aristóteles, que ele vai dizer que a ética nada mais é do que o sumo bem, né? Então, quando eu falo de ética, eu estou falando daquela essência do bem. Como que eu reflito sobre isso, né? Isso aqui era para ser um B, tá? Então, eu vou me colocar no lugar do outro. Se aquilo que eu vou fazer, eu estou falando, não faz bem ou não traz bem, né? Não é, ou eu vou contra a ética, tá bom? Vamos aqui para a última questão, que seria a questão 4. Nessa é aquela questão discursiva, né? Que você vai escrever um pouquinho, colocar alguns tópicos e discorrer no texto entre 3, 6 linhas, ou o que você achar necessário, baseado nos argumentos da aula que a gente estudou, certo? Então, qual seria a pergunta? Defina cidadania hoje, o bem viver na América Latina, tá bom? Você pode começar, se achar difícil focar na América Latina, começa com um contexto geral e aí direciona para o que a gente revisou na América Latina. Eu vou dar um tempinho para vocês montarem a resposta de vocês, sugiro começarem com tópicos e depois desenvolver o texto. E aí eu trago uma chave de correção para vocês. Vamos lá então, corrigir a questão 4. Recentemente, alguns países latino-americanos puseram, né, ou põem ali em debate uma nova noção de cidadania, rompendo com a questão, ou com a perspectiva eurocêntrica e colonizadora, que eu vou deixar marcado aqui para poder explicar um pouco mais. Uma cidadania plural
e interétnica, né? Emerge na fala dos excluídos, na periferia, no reduto dos outros, que nunca integraram a cosmologia nas nações civilizadas, né? Quando a gente estuda cosmologia ou cosmogonia lá, seria a origem dos povos, né? Dentro da mitologia, e aí como a gente vem de uma cultura eurocêntrica, onde a Europa está no centro de tudo ali, da cultura, né? A gente tem a mitologia grega e assim por diante. Então, quando a gente fala romper com essa visão eurocêntrica, é deixar de viver como povos colonizados, né, pela Europa e passar ali a agir como seres independentes, plurais, né, onde existe uma interétnica, que seria a interrelação dos povos e das culturas, né, que surge da fala dos excluídos, desses povos que não tinham direito de fala e assim por diante, certo? Eu espero que vocês tenham conseguido entender, né? Fico à disposição, se tiverem dúvidas, se quiserem mandar para a gente. Agradeço a participação de vocês, peço que continuem estudando, né? E muito obrigado e até a próxima aula. Até lá. Tchau.